Meu amigo vascaíno, tudo bem? Graças a Deus, chuva aqui no Rio de Janeiro. Que o Papai do Céu também possa trazer chuvas de bênçãos aí para sua vida. Deixa eu sentar aqui para a gente conversar um pouco, um vídeo resenha, para a gente falar sobre o noticiário esportivo do Vasco da Gama, sobretudo a situação envolvendo reforços. A gente teve a definição sobre a situação envolvendo o Brian Rodrigues, uma situação que deixa uma esperança no coração do torcedor Cruz Maltino. A gente sabe que o Vasco está com bala na agulha para poder contratar. A gente vai fazer uma crítica construtiva aqui ao Pedrinho. O Pedrinho precisa melhorar aí as pessoas que estão trabalhando no departamento de futebol, sobretudo a situação aí do Marcelo Santana. A gente vai falar aqui sobre a possibilidade de uma troca aí entre Vasco da Gama e Santos Futebol Clube, entre outros jogadores que o Vasco da Gama está com possibilidade de trazer. O Vasco que vai trazer de 2 a 4 jogadores para lado de campo até o dia 28, segundo o Lucas Pedrosa. Vamos falar também sobre o jogo de amanhã envolvendo o Vasco da Gama e Volta Redonda, jogo que vale a liderança do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Pessoal, o Vasco da Gama já está em solo capixaba. O Vasco já está no Espírito Santo. Amanhã às 16h30, a gente no Kleber Andrade, a gente vai enfrentar a equipe do Volta Redonda. Quem vencer será o líder do campeonato. O Vasco sem mistério. A gente tinha uma dúvida. O Lucas Oliveira treinou normalmente hoje, apesar de sentir aquela dor na coxa, mas vai para o jogo, tá? Então o Vasco da Gama definido, é a equipe titular que o Carille vai colocar. Ele já tinha confirmado isso na última coletiva. Portanto, o Vasco da Gama vai aí com o Léo Jardim no gol, os dois zagueiros é o João Vitor e o Oliveira, os dois laterais, o PH, que vive um momento sublime, e também o Piton. Meio campo do Vasco composto ali por 4 atletas: Paulinho, o nosso bravo Coutinho na armação, e mais ali no setor de volância o nosso Tietê e o Jair, certo? A gente também lá no ataque terá o nosso bravo Vegete e o Alex Teixeira, perfeito? A gente deseja sorte, toda a nossa confiança ao time e ao Carille, porque se tudo der certo, no dia 5 em Brasília a gente encaminha essa vaga contra o Fluminense, certo? Então há uma possibilidade muito grande do Vasco ganhar o campeonato estadual. Portanto, vamos abraçar. No comando do Carille aí foram 3 jogos, 1 gol sofrido e 7 gols que o Vasco da Gama fez. Meus amigos, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços, e a gente vai falar aqui sobre a situação do Brian Rodrigues. Essa situação do Brian Rodrigues leva a gente a vários pensamentos. O Vasco da Gama, conforme a gente havia falado para vocês, o Vasco fez uma proposta de 7 milhões de euros por 65% dos direitos econômicos do Brian Rodrigues. A proposta foi boa. O América do México não liberou o atleta porque faltam 2 dias para poder fechar a janela lá mexicana.
E assim, isso faz a gente ter algumas reflexões. O Vasco passou, gente, um mês tentando contratar o Wanderson, jogador do Internacional, que é um jogador muito questionável. O Pedrinho tem que rever as pessoas que estão trabalhando com ele, principalmente o Marcelo Santana. Marcelo Santana poderia ter agilizado essa situação do Brian Rodrigues há mais tempo. Foi um erro. A proposta foi boa. O mais difícil é arrumar o dinheiro, certo? O Vasco já estava acertado com o jogador desde domingo e com o empresário. Estava tudo certo aí para fazer o anúncio. Mas como a janela fecha daqui a 2 dias, o América do México não ia ter tempo hábil para efetivamente fazer outra contratação nessa janela. Ficou desse jeito. Então, para agosto, fica a negociação com o Brian Rodrigues, que é quando eles vão liberar. Pois bem, agora a gente fala aqui sobre outras possibilidades, porque o Vasco tem um plano B e já está no GE a informação que ontem a gente deu. O Mário Coelho passou essa informação aí pra gente do Bruma, jogador aí de seleção portuguesa, um belíssimo jogador que joga lá no Braga, um jogador muito agudo, né? Tem o estilo aí do Sané, é bom jogador com currículo aí de Galatasaray, Fenerbahçe, jogador que passou pelo Sporting, pelo Porto, jogador aí que jogou no Leipzig, lá na Alemanha. Então, um jogador muito bom e que está no nível aí do Brian Rodrigues. O cara que está no nível do Brian Rodrigues. Paralelamente a isso, a situação lá do Rony, parece que o Santos desistiu mesmo. Hoje só se falou do Ney Day, né? O dia de Neymar. Neymar sendo apresentado oficialmente lá no Santos. Essa situação deu uma esfriada com relação ao Rony. O Pedrinho está fazendo um esforço para poder trazer o Rony. Acho que aquilo que poderia ser muito difícil se torna muito real, na medida aí que outras janelas estão fechando. Algumas negociações com o Rony aí, por exemplo, o Fluminense, o Atlético, o Grêmio, não deram certo. O Pedrinho está contando aí, ele é muito amigo do pai do Rony, que é o agente do jogador, e tem um laço de afinidade com a Leila Pereira, o que pode tornar essa situação muito possível. E por falar em Santos Futebol Clube, pode estar pintando uma troca aí, pessoal. Isso mesmo. O Santos formalizou uma proposta pelo Sforza, o Juan Sforza. A gente sabe que o Vasco fez um investimento muito pesado no Sforza e acho muito difícil do Vasco emprestar o Sforza. O Vasco vai dar uma prioridade para poder vender o Sforza. Há dias atrás, a gente tomou conhecimento aí, certo? Uma informação que veio do jornalista Joel Silva, que trabalhava lá no Atenção Vascaínos, né? De que simplesmente o Vasco fez uma sondagem no Soteldo. Mas os números eram números considerados altos pela situação aí de constante lesão do Soteldo e por ser um jogador indisciplinado. Essa negociação pode acontecer com o Sforza indo lá pro Santos Futebol Clube, pessoal. Então, assim, é o mercado da bola dando reviravoltas. Agora, o que deixa a gente contente é o seguinte: todo o esforço possível que foi feito da parte do Pedrinho, tá? Para poder trazer o Brian foi feito.
não veio o Brian, mas outros virão aí para a posição. A gente vai tentar de novo o Brian em agosto. O Pedrinho só precisa melhorar essa situação do Marcelo Santana, que deixa muito a desejar em determinados momentos. E eu queria a sua opinião. De Cruz de Malta para Cruz de Malta, eu encerro esse vídeo te desejando paz, saúde e um bom começo de noite. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!